Queridos irmãos, nós estamos muito felizes hoje, porque vamos iniciar hoje uma série de mensagens, e eu posso dizer aos irmãos da minha alegria, da minha satisfação em poder estar esse mês iniciando essa série de mensagens que eu considero, pelo menos para a minha pessoa, para a minha edificação, para o meu crescimento espiritual, muito importante. E eu espero, em nome de Jesus, que também seja importante para a sua vida. Eu tenho orado a Deus para que o Espírito Santo de Deus possa estar falando ao seu coração nessa série de mensagens intitulada O Caminho do Natal de Jesus. E enquanto eu estava pensando sobre as mensagens desse mês, e me veio à mente esse tema, o caminho do Natal de Jesus, eu fiquei pensando, meu Deus, por onde começar? Já que no meu coração eu tinha o desejo de poder fazer esta caminhada, considerando aquele período, aquela lacuna profética, não é? Dos 400 anos em que nós conhecemos como os 400 anos de silêncio, ou o período interbíblico, a página branca entre os dois testamentos, não é? Então, ficava me perguntando por onde começar. Então nós vamos começar abrindo nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Nessa introdução nós vamos começar por Mateus, capítulo 1, versículo 1 ao 17. Mateus capítulo 1, versículo 1 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Lembrando, irmãos, que essas mensagens elas vão ser sequenciais, domingo de manhã, domingo à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Então já tenho em mente 7 mensagens até o dia 25. Creio que no dia 25 estaremos pregando a 7ª mensagem nesta série, pelo menos é o que está aqui planejado na minha mente, tá bom? Mateus 1, do 1 ao 17. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá. Perez gerou a Esrom. Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Abinadab. Abinadab gerou a Nasson. Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz gerou de Rute a Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. O rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão. Roboão gerou a Abias. Abias gerou a Asa. Asa gerou a Josafá. Josafá gerou a Jorão. Jorão gerou a Uzias. Uzias gerou a Jotão. Jotão gerou a Acás. Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés. Manassés gerou a Amon. Amon gerou a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Guarde todos esses nomes, que tudo isso aqui nós vamos falar. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde. Abiúde gerou a Eliaquim. Eliaquim gerou a Azor. Azor gerou a Zadok. Zadok gerou a Aquim. Aquim gerou a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar. Eleazar gerou a Matã. Matã gerou a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que a soma das gerações de Abraão até Davi foi 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. Do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Amém? Vamos orar ao Senhor Deus nesse momento. Deus amado, Deus santo,
Em nome de Jesus, te pedimos nesse instante, Pai, a direção, a iluminação do Teu Santo Espírito para esta mensagem que vamos transmitir nesta manhã, bem como a de logo mais à noite, e assim as que vão seguir a essas, tendo como objetivo, Senhor Deus, aprender, trazer ao nosso coração a alegria de poder contemplar, ó Deus, a manifestação do Senhor durante toda a história da humanidade, para culminar com o nascimento glorioso do Salvador, do Messias, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. E hoje, meu Deus, em poder estar aqui, século 21, depois de tantos anos, de todas essas verdades que nós vamos transmitir, e poder estar reunidos hoje, Pai, como igreja, contemplando todas as expectativas já experimentada pelo Teu povo. Hoje, meu Deus, mais do que nunca, nós queremos Te pedir, amado Espírito Santo, que também desperte em nós, reacenda em nós a expectativa, não mais daquela que existia ali, naquele período em que o povo esperava um Messias, um Salvador, mas hoje nós esperamos já a segunda volta, é o retorno definitivo desse Salvador bendito para nos levar para eternamente estar com o Senhor. E que nós possamos, Pai, nesses dias estar aprendendo e sendo despertado pelo Teu Espírito Santo a estarmos nesta expectativa, nesse desejo de que logo o Senhor volte. Nos ilumina com Teu Santo Espírito. Nós Te oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, este será um caminho exaustivo até o Natal de Jesus. Nós vamos considerar o caminho do Natal de Jesus a partir da chamada de Abraão. Mas não podemos fazer isto desconsiderando a primeira promessa na Bíblia, apontando para a necessidade de um Messias, a necessidade de um Salvador que nasceu exatamente no momento em que o homem pecou, o homem desobedeceu a Deus, o homem que Deus havia criado pecou, cedeu à tentação. E aí Gênesis 3,15, o Senhor Deus disse que da semente da mulher Deus traria um que esmagaria a cabeça da serpente. E creio, meus queridos, que desde essa promessa, os crentes piedosos que conheciam as Escrituras, sobretudo as mulheres piedosas, alimentavam-se dessa expectativa de que a cada filho que nascia poderia ser esse Messias. Mas é quando chega lá no profeta Isaías que nós contemplamos o modo, a maneira como se daria. Seria uma virgem, não é? Uma mulher santa, pura, que estava aguardando ali. E se era uma virgem que ia dar a luz ao Salvador, que ia trazer o Messias ao mundo, não podia ser casada, pelo menos até o momento em que o Salvador, em que o Messias pudesse nascer desta mulher, porque a promessa é que da mulher nasceria. Então era uma expectativa, meus amados irmãos, que eu creio que em muitos momentos gerou muitas dúvidas, gerou muita incredulidade. Mas Deus, passo a passo, foi cumprindo a sua palavra, porque Deus não é homem para que minta, Deus não é homem para que negue a sua palavra. Quando olhamos para os descendentes diretos e mais próximos de Jesus, a contagem começa sempre a partir da chamada de Abraão. Abraão e Davi são as principais personagens do Antigo Testamento na genealogia de Jesus. Então, quando se pensa na genealogia de Jesus, Abraão
e Davi. Por isso que nós vamos ver que no período interbíblico, no período dos 400 anos de silêncio, não houve nenhum levante provável, seguro, de que algumas daquelas famílias ou daqueles servos que foram fiéis, que foram importantes naquele período, podiam se intitular rei, ou alguém que pudesse estar ocupando ali a cadeira sequencial deixada por Davi. Isso vai criar uma situação que nós vamos ver de levantes naquele período interbíblico, porque sempre Deus levantava alguém para dizer: olha, não segue a linhagem arônica, não seguem a linhagem davídica, tem que seguir, tem que ser de acordo com as Escrituras. Mateus começa dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Irmãos, quando nós pensamos no Novo Testamento, quando nós pensamos no que nós lemos, quando nós pensamos no nascimento de Jesus, sem que antes a gente mergulhe no estudo, eu creio que a maioria das pessoas, quando elas se convertem naquela simplicidade, sem que antes ela tivesse tido um conhecimento mais acurado da palavra, a impressão que nós temos é que começa o Novo Testamento, digamos, começa esta contagem, não é? Que nós chegamos hoje a 2021, começando a partir do primeiro ano, e que Jesus Cristo nasceu a partir daquela contagem. Opa, primeiro ano. Então ele nasceu no primeiro, no segundo e no terceiro. Mas nós sabemos que está provado que Jesus nasceu aproximadamente no ano 5, no ano 5, antes desta contagem que nós temos hoje. Ou seja, Jesus nasceu entre o período do silêncio e o período do quebrado silêncio. Como nós sabemos, a contagem era uma contagem regressiva. Então, chega aproximadamente o ano 5 antes de Cristo, o anjo Gabriel anuncia que Maria, que aquela jovem, conforme profetizada por Isaías, iria conceber, iria dar à luz. Filho de Davi mostra de onde ele veio. Está associado às funções de ambos. Messias, o rei do Antigo Testamento. Filho de Abraão indica de onde ele é, isto é, o cumprimento máximo das promessas feitas ao progenitor do povo hebreu. Deus fez aliança com Abraão, sua família terrena não era perfeita. Aliás, tem alguns que nós até nos envergonharíamos se fosse da nossa família. Na família de Jesus, na genealogia de Jesus, tem camaradas ali, tem mulheres ali, que nós hoje no século 21 se envergonharíamos de dizer que era da nossa família. Mas o Deus grande, meus irmãos, o Deus justo e amoroso não se diminui, não se contamina ao tornar-se homem, ao nascer de mulher e andar e sentar ao lado de pecadores. Esse é o grande diferencial do Messias. Hebreus capítulo 2, do versículo 11 ao 18, muitos textos que eu vou colocar aqui nós não vamos ler, porque senão iríamos demorar mais tempo ainda, e eu prometi ao pastor Furtado que a gente ia tentar segurar os 40 minutos. Diz que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Hebreus capítulo 2 vai dizer que Jesus não se envergonhou de nos chamar de irmãos. Jesus compartilha conosco o seu Pai santo e amoroso. Portanto, a genealogia de Jesus tem muito a nos ensinar desse amor.
A genealogia de Jesus, meus irmãos, quebrou todos os paradigmas da religião judaica estabelecida no seu tempo. No tempo do seu nascimento, como sendo os fariseus, os saduceus e os essênios. Nós vamos ver lá, um pouquinho à frente, que eram as três correntes religiosas predominantes no tempo de Jesus. Deus não excluiu da genealogia de Jesus nem mesmo o cruel Manassés, o pior rei de Judá, e por que não dizer o pior rei de toda a história de Israel, talvez até pior do que o rei Acabe e outros reis cruéis do reino do norte, do reino de Israel. Deus, meus irmãos, não fez recorte na história do nascimento de Jesus, como as pessoas que querem destacar os seus super-heróis fazem os seus recortes, e nas suas histórias enaltece somente aquele que eles querem enaltecer, e esconde, joga para debaixo do tapete as situações desagradáveis. Deus não fez isso. Esse é o grande diferencial das Escrituras. Essa é a maior prova para nós de que a Bíblia de fato é a palavra de Deus, porque não há recorte humano nela. Porque Deus não se deixa contaminar. Ele não disse, esse entra, esse sai, ou esse não entra. Ele está presente em todas as páginas da história do seu povo, registrado no Antigo Testamento. Na genealogia de Jesus tem uma meretriz recuperada, Raabe de Jericó. Aqui estendeu o fio de escarlate na porta para que sua família, sua casa fosse preservada no ato da destruição de Jericó, porque havia uma promessa pelo fato dela ter se juntado aos espias ali. Todos sabem, meus irmãos, que aquela tira vermelha já apontava para o sangue inocente do Cordeiro Imaculado. Tem uma Ruth, moabita, povo inimigo de Israel e de hábitos cruéis e idólatras, mas que se tornou uma fiel seguidora das leis de Deus, porque escolheu segui-lo por amor, mesmo não conhecendo suas leis plenamente, vivia tão piedosamente, como se a conhecesse. Está na genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus é fantástica e creio que ele busca com isso se aproximar mais ainda da nossa humanidade, e por isso que não há recorte. E por isso que entra todos que faziam parte daquela linhagem, tanto da área de Abraão, quanto da área de Davi. Por exemplo, ratificando aqui as duas mulheres já citadas, não podemos esquecer de mais duas, não é? Que está aí na relação, para fechar as quatro: Tamar, que também foi meretriz, e Betseba, que fora mulher de Urias, confirmando que houve um adultério. Betseba, mulher de Urias. Ou seja, o Novo Testamento vai nos lembrar que houve esse pecado, que houve correção, que houve punição, mas não é recortado e jogado fora. Jesus fazia parte desta linhagem. E como bem sabemos, meus irmãos, as mulheres são raramente mencionadas nas árvores genealógicas orientais. A inclusão dessas mulheres é mais surpreendente ainda, para nós entendermos que de fato Jesus Cristo veio em plena humanidade, como nós conhecemos, 100% homem e 100% Deus. A inclusão de seus nomes na introdução de Mateus é talvez uma sutil sugestão de que a vida de Jesus Cristo traria salvação aos perdidos e graça aos gentios, e que nele todas as barreiras de raça, sexo, seriam banidas definitivamente. Por isso Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 2, que a barreira de separação, aquilo que nos separava uns dos outros, foi rompida pela vitória de Cristo. Portanto, o caminho do Natal de Jesus é marcado por homens que fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas também por homens que em nada cooperaram para trazer esperança às futuras gerações, focado no seu testemunho, quando olhamos para o seu testemunho.
Penso que Deus fez isto justamente para nos ensinar que importa olhar para Ele e para mais ninguém, e ao mesmo tempo nos encorajar a fazer parte da história contemporânea da igreja, que nós sabemos que tem tantas falhas, que tem tantos pecados, mas nós não devemos também nos envergonhar de sermos irmãos, como Jesus não se envergonhou de ser nossos irmãos, mas de ajudarmos uns aos outros, de encorajarmos uns aos outros com o nosso testemunho, com o nosso exemplo. Sendo nós imperfeitos, servimos a um Deus santo e perfeito, que salvará todo aquele que se chegar a Ele com fé. Nós não somos diferentes de nenhum dos piores pecadores que estão aí fora. Não foram os nossos esforços, não foi nenhum mérito nosso. A genealogia de Jesus veio nos dizer de onde Ele veio e o que Ele trouxe para o que nele crê. Especialmente Mateus faz este registro mais minucioso da sua genealogia, justamente porque por ele ter o seu evangelho mais direcionado ali para os judeus, que tinham uma visão muito separatista, não é? Dos gentios, dos demais povos, e eles precisavam entender que estava chegando o tempo da plenitude de Deus, em que não somente o povo hebreu, na visão de Deus, devia ser alcançado para a salvação. É claro que a visão de Deus sempre foi expressa em todo o Antigo Testamento, nós sabemos, mas em Jesus Cristo, é como se Deus, é como o próprio Novo Testamento vai dizer, o véu seria rasgado definitivamente. Então o propósito era levá-los a crer no Messias das profecias, e nada mais justo e claro para um judeu do que conhecer a genealogia. Com isso, eles não deveriam ter dúvida de quem seria o Messias. Então por isso que Mateus é o único que faz esta genealogia detalhada, porque ele quer ensinar aos seus irmãos hebreus, os judeus, Mateus quer que eles entendam que o Messias é o Messias. E é essas vozes, não é? Nós vamos ver de alguns sacerdotes piedosos lá no período interbíblico, que infelizmente já no Novo Testamento, já no período de Jesus, não se mostraram mais tão piedosos assim, porque esses sacerdotes que nós vamos mostrar no período do interbíblico, são os sacerdotes, são, digamos, os antecessores dos fariseus, e que naquela ocasião eles foram muito importantes, porque eles eram defensores realmente da lei, eles observavam a lei, e eles não admitiam que o Messias, que um rei sentasse ao trono de Davi, porque o próximo a sentar ali deveria ser o Messias, deveria ser um reino eterno, e não um reino temporal. O versículo 17 diz que até Jesus foram 42 gerações, 14 de Abraão até Davi, de Davi até o exílio 14, e do exílio até Jesus 14, o que se harmoniza com os anos da quinta dispensação na visão dos dispensacionalistas. A dispensação da lei que vai da outorga da lei no Monte Sinai, capítulo 20, aproximadamente 1445 anos, como nós já falamos outro dia atrás sobre a dispensação da lei, a quinta dispensação, até a morte de Jesus, entre os anos 30 e 33. Mateus considerou importante fazer esta observação e registro da sua narrativa, coisa que Marcos e Lucas não fizeram. Dentre estes 1445 anos, está incluso o período interbíblico, ou a folha branca entre os dois testamentos, que na verdade, meus irmãos, nós vamos ver que não é tão branca assim. O fato é que este período ficou conhecido, de fato, como os 400 anos do silêncio de Deus. Silêncio é só uma maneira de dizer que neste tempo, neste período, não se levantou voz
canônica, inspirado, livros inspirados para pessoas inspiradas para escrever livros ou tentar ou trazer uma nova revelação. Então é nesse sentido que se entende que esses 400 anos são 400 anos de silêncio de Deus. Mas será que nesses 400 anos de silêncio não havia culto? Não havia adoração? Deus não recebia a adoração do seu povo? Deus não se importava com os pecados cometidos? Com as profanações? Com os levantes contrários? Então, silêncio de Deus é uma maneira de dizer que nesse período, de fato, não temos um profeta levantado por Deus. Mas tinha sacerdotes. Tinham defensores da lei. Tinham os cultivadores da verdade. Ainda que entendamos que não eram tantos assim. Então, meus irmãos, Deus trabalha nesses 400 anos da história da humanidade, e especialmente trabalhando para o seu povo eleito, preparando o caminho para a manifestação do seu Filho e a propagação do seu santo Evangelho. É interessante, irmãos, que basicamente tudo que foi feito no período ali da igreja primitiva, a maneira como eles conseguiram alcançar os mundos de então, com a pregação do Evangelho, foi preparado o caminho, foi preparado a estrutura, né, ou os acessos, a língua, o meio de condução, tudo nesse período chamado interbíblico. É um período de grande atuação do nosso Deus na história, preparando tudo para que, vindo a plenitude do tempo, Ele enviasse seu Filho, como diz Paulo, lá em Gálatas capítulo 4, versículo 5, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Alguém opinou dizendo que nenhum estudo do Novo Testamento pode ser considerado completo, sem que se tome em consideração estes 400 anos que se passaram entre a profecia de Malaquias e o nascimento de Jesus. E eu concordo plenamente, com essa convicção, esse pontuar desta pessoa. Por isso que eu considerava um vácuo na minha mente ainda. Contemplar o Novo Testamento, ou estudar o Novo Testamento, sem compreender até então o que estava acontecendo. E a fé, meus irmãos, é algo extraordinário nesse momento. Eu consigo ver esse momento como se estivesse acontecendo agora, essa transição. Esses 400 anos, e na economia de Deus nós sabemos que não é nem um dia, porque 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. E a fé nos permite fazer uma conexão de todos esses acontecimentos condensado aqui nesse livro. É claro que se você for observar toda a história. Então, eu sempre, meus irmãos, quis entender com clareza este período, este vácuo na literatura profética. E a minha oração é que você também possa entender o que eu não entendia até ontem. Este intervalo no calendário profético de Deus tinha uma razão muito bela de existir. Às vezes eu ficava me perguntando, mas por que houve esse cessar de Deus? Por que houve este silêncio? Por que era necessário dar um basta ali no último rei de Israel, depois daquele retorno do exílio, o Israel voltando e de repente morreu o último profeta, morreu o último rei e tal, e essas vozes que nós conhecemos quando nós lemos as Escrituras, e de repente 400 anos de silêncio. O que Deus estava, meus irmãos, para trazer ao mundo e revelar ao seu povo, não podia ser seguido de uma sequência ininterrupta. Observando os períodos já vistos na história como sendo libertação do povo hebreu da escravidão do Egito,
depois de 400 anos sob o jugo dos faraós, período dos 450 anos aproximadamente do tempo dos juízes, período dos 490 anos da monarquia em Israel e o período dos 70 anos do cativeiro, até o seu retorno a Judá e finalmente o cessar da dinastia davídica em Israel, de onde o Messias descenderia. Então, até então, cativeiro da Babilônia, período dos juízes, período da monarquia, exílio, retorno do exílio, encerra aí. Então ficava pensando por quê? Mas há uma razão muito justa e muito bela. É como se Deus estivesse, durante tantos anos, trabalhando ali com o seu povo, inculcando na mente deles a promessa, os ensinos sobre o Messias, sobre o Salvador, o povo pecando, o povo desobedecendo. Chegou aquele momento que Deus disse: olha, o melhor que eu vou trazer, o que está para acontecer, em outras palavras, não pode ter interferência de nenhuma, vai vir dessa genealogia aqui, vai vir dessa descendência, de Abraão e de Davi, mas não pode ter nenhuma interferência. E por isso que nós vamos ver que no período dos 400 anos, houve muitas guerras, muitos conflitos. Alguém se intitulava rei, eu sou rei. Nós vamos ver a dinastia dos Asmoneus, que se intitularam rei. Mas alguém levantava e disse: não, você não pode, você não é da linhagem de Davi. Você não pode ser sacerdote porque você não é da linhagem de Levi, você não faz parte da vida, da família de Arão. Essas vozes, meus irmãos, elas foram levantes de Deus na história do seu povo. Deus silencia com as vozes proféticas logo que cumpriu a sua palavra, trazendo o seu povo de volta à sua terra natal. Jerusalém é reconstruída. Esdras e sua equipe constrói o templo, e Neemias e sua equipe levanta os muros de Jerusalém. De modo que, por uma questão muito justa e digna, era importante este basta contínuo da manifestação e revelação de Deus a este povo. Pois o melhor de Deus, a mais extraordinária manifestação, a maior prova de amor e cumprimento de promessas dele, feita, estava chegando o tempo de se cumprir. E uma grande expectativa, meus irmãos, deveria ser fomentada na mente e alma do seu povo. E este período de silêncio de Deus causou isso. O povo piedoso sentiu falta de Deus e dos profetas. O povo que for engolido ali pelo helenismo, que nós vamos ver. O povo que for engolido ali pelas culturas gregas, pagãs, e outras mais que envolveu aquele povo, não gerou expectativa, não sentia falta de Deus, não sentia falta dos profetas. Mas uma descendência piedosa, nesse período do silêncio de Deus, foi despertado neste pequeno rebanho, neste pequeno grupo, uma grande expectativa, um grande desejo, para que esse Messias se manifestasse. E é nesse tempo, meus irmãos, que se cumpre a profecia de Amós. Capítulo 8, versículo 11 ao 14, que diz: e eis que vem dias, diz o Senhor Deus. Quantas vezes eu não olhava para esse texto e ficava pensando na nossa era. E não é não, pastor? Olha, pode acontecer em algum momento. Pode acontecer em algum momento. Você pode até estar pensando em remeter esse texto lá, né, para o período lá da volta. Mas esse texto se cumpriu na íntegra, no período interbíblico, no período dos 400 anos. Não havia voz profética, não havia voz de Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor, de ouvir uma revelação, de ouvir, de ver uma visão. Irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Eu imagino, irmãos, que naquele período houve muita angústia, muita correria, muita luta das pessoas buscando. Meu Deus, o Senhor não nos ouve, o que está acontecendo? Porque a expectativa do povo hebreu é diferente da nossa. É verdade que tem uns seguidores do povo hebreu ainda hoje, né, que fica todo tempo querendo uma revelação, querendo uma visão, querendo algo novo.
nós nos voltamos para as Escrituras. Mas o povo hebreu naquela época, para eles, manifestação de Deus era uma visão, era uma revelação, era algo novo que Deus estava trazendo. Mas creio que nesse período interbíblico Deus estava dizendo: vocês têm a lei, vocês têm os profetas aí. Assim como Deus diz para nós hoje. Então, houve toda aquela correria de um lado para o outro. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Essa palavra que eles não achavam se remete exatamente a essa nova visão, essa nova revelação, porque a palavra escrita, a Torá, a lei, os salmos, os profetas, estavam lá. Naqueles dias, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pela culpa de Samaria, dizendo: vive o teu Deus, ó Dan, e vive o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Foram dias muito difíceis. A falta de inspiração e sede por revelação de Deus, muitas obras nesse período foram escritas. Surgiram então os conhecidos livros apócrifos, como sendo eles Tobias, Judite, Macabeus 1 e 2, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque. Foram 7 livros que surgiram, pelo menos os mais conhecidos nesse período. Mas nada disso, meus irmãos, satisfazia plenamente o povo, porque não era a palavra inspirada de Deus, pois havia ausência da inspiração, ainda que a lei de Deus e os livros dos profetas estivessem ao alcance de todos. Parece que o povo esperava sempre por novidade, não é? Por uma nova visão e revelação, e Deus estava dizendo neste período: basta. Já deu o suficiente, se esforcem, lutem, busquem a lei, interpretem os livros que já estão em suas mãos, eles são suficientes para entenderem os tempos, assim como Daniel, meu servo, entendeu pela leitura dos livros, de que o cativeiro na Babilônia duraria 70 anos. Daniel não entendeu que o cativeiro duraria 70 anos por uma nova visão, por uma nova revelação de Deus. Foi pelo estudo dos livros, especialmente estudando o profeta Jeremias. Creio, meus irmãos, que muitas expectativas foram geradas neste período. Vale lembrar que foi no período interbíblico que o conceito de sinagoga se solidificou ainda mais. Durante o período do exílio na Babilônia, o povo de Israel, eles não tinham acesso ao templo. Então existia lá na Babilônia o templo dedicado ao Deus pagão. Mas Israel não teve templo nos 70 anos. Mas lhes foram permitidos construir pequenos espaços, sinagogas, aonde nessas sinagogas, lá no período do exílio, eles liam a Torá e eles faziam orações. E ali eles aprenderam que era possível, em momentos de crise, eles conviverem sem o templo, mas jamais sem a lei, mas jamais sem os profetas. E por isso que Daniel, tinha aquele hábito de orar, voltar os seus olhos, para Jerusalém. Mas é no período interbíblico, meus irmãos, nesses 400 anos de silêncio, que a sinagoga também vai, na verdade é nesse período que o nome sinagoga vai surgir. No período do cativeiro babilônico não havia muito esse conhecimento, mas é nesse período que surge realmente aí as sinagogas, que nós vamos conhecer, que nós vamos ver em tanta evidências no tempo do Novo Testamento, já no período da nossa era. Então essa forma de culto era fundamental no estudo da Torá, da piedade pessoal e na oração, como forma de substituir os sacrifícios que não poderiam mais oferecer. Então ali na Babilônia, eles não podiam oferecer. Logo, o judaísmo podia ser praticado em qualquer lugar onde fosse preservado ou possível levar a Torá. Daniel, o servo do Senhor, cativo na Babilônia, já próximo a esse tempo, a essa etapa dos 400 anos de silêncio de Deus, teve a visão dos 4 últimos reinos, ou impérios, bem como seus fragmentos e divisões, e o tempo de cada um no cumprimento dos propósitos de Deus. Daniel teve esta visão e esta revelação. Na verdade, Daniel, ele revelou o sonho de Nabucodonosor. O sonho de Nabucodonosor apontava
exatamente para esse período interbíblico, sobre os reis que iriam se levantar. Conforme está em Daniel, capítulo 2, nós vamos ver, eu quero que você leia, anote e leia esses textos depois. Capítulo 2, do 27 ao 35, que é quando ele interpreta e explica o sonho do rei Nabucodonosor. Quando o mesmo contempla, não é, aquela grande estátua feita de ouro, prata, cobre, ferro e barro, destacando o poder de cada império, apontando especialmente para o período dos 400 anos de silêncio de Deus, até o nascimento e a morte do Messias, quando finalmente todos os impérios seriam destruídos sem o auxílio de braço humano. Jesus é o grande rei revelado nessa visão. O seu império é eterno. Mas para que você entenda, né, depois você vai ler, número 1, Daniel fala que a cabeça de ouro representava o quê? O Império Babilônico. Então, o primeiro momento da visão do sonho que Nabucodonosor tem, e a interpretação de Daniel é, olha, grande rei, a cabeça de ouro é o Império Babilônico. Esse império, ele reinou de 606 a 536 a.C. A segunda parte lá da estátua, que é o peito e os braços de prata, Daniel disse que era o Império Medo-Persa, que vai do ano 536 ao 331. Neste período, já entra o período do silêncio, dos 400 anos de silêncio. O Império Medo-Persa começa ainda tendo alguns profetas, né, como o próprio Daniel, como o próprio Jeremias, mas no final deste império, ele já está dentro desse período de silêncio de voz profética. O terceiro, ou a terceira parte lá da estátua do sonho, é o ventre e as coxas de cobre. E Daniel diz que este império é o império grego-macedônio, que vai governar ali no período interbíblico do ano 331 ao ano 168, mas também já subdividido no final dele e enfraquecido, mas também já contemplado em outra visão de Daniel, conforme está lá no capítulo 8, depois você lê do versículo 1 ao 27, é a visão do carneiro e do bode. E aí nós queremos, para você entender, destacar os versículos 21 e 22, que claramente fala quem é o bode. Ele diz o seguinte no versículo 21, o bode peludo é o rei da Grécia. E o chifre grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Quem é o primeiro rei da Grécia? O grande. Alexandre o Grande. Alexandre Magno. O ter sido quebrado e levantado 4 em seu lugar, nós sabemos que Alexandre vai governar apenas 13 anos, ele morre aos 33 anos de idade, mas o seu poder foi tão grande que ele conquistou praticamente o mundo da sua época. Mas ele não tinha filho para suceder o reino, mas ele tinha 4 generais, que nós vamos ver. E esses 4 generais é exatamente o fragmento desse chifre que foi quebrado. Mas não iriam governar com a mesma força do Alexandre. Assim aconteceu com os seus 4 generais, dando origem à dinastia dos Ptolomeus e à dinastia dos Seleucidas. Neste tempo se levantará uma forte resistência às atrocidades desta dinastia que desejava acabar com a fé dos hebreus. No período desses 4 generais, especialmente da dinastia Seleucida, vai se levantar uma forte resistência, porque essa dinastia Seleucida, se você ler na história, eles vão proibir o culto em Jerusalém, eles vão proibir o sacrifício e vão cometer coisas horrendas que nós vamos ver na pessoa do anticristo, já antes de Cristo, o Antíoco IV Epífanes. Esse cara é terrível, e você não pode pensar no período interbíblico sem pensar em Antíoco IV Epífanes. Esse período é chamado, esse período em que vai ter o levante, da era dos Macabeus.
que heroicamente luta pela fé judaica. Este também é conhecido como o período dos Macabeus, que corresponde aos anos 167 até o ano 63 a.C. Os Macabeus, podemos dizer que era Davi lutando contra Golias. Foram 100 anos ou 103 anos de forte resistência, iniciada ali por Matatias e depois por seus filhos. Nós vamos ver, Matatias era um ancião sacerdote, já idoso. Ele tinha 5 filhos. E 3 desses 5 filhos deram continuidade ao movimento chamado Macabeus, que também depois vai ficar conhecido como os Asmoneus. É a dinastia dos Asmoneus, onde vai surgir alguns reis, como Aristóbulo I, Aristóbulo II, João Hircano, e tantos outros que nós vamos estar vendo. E por último, irmãos, a visão de Daniel, nessa interpretação que são as pernas de ferro e os pés de ferro e barro da revelação de Daniel. É o Império Romano, que predomina em terras palestinas a partir do ano 168 a.C. Este império domina o mundo até 476 depois de Cristo. Então o Império Romano, ele começa ali na Palestina no ano 168 e nós sabemos que ele só vai se dissolver plenamente no ano 476 depois de Cristo, depois de tanta maldade que ele vai fazer lá na frente com a igreja que será perseguida pelos imperadores. Mas de fato ele só assume o poder e o domínio de Israel a partir do ano 63. Então é a partir do ano 63 que um general romano, ele vai realmente invadir Jerusalém, vai invadir o templo ali, eu creio que não sei se acho que é Ptolomeu, vai ter uma resistência, ele vai matar 12 mil judeus e é a partir dali que Roma assume mesmo, colocando procuradores ali para governar, e aí é Roma que vai a partir daquele momento, estabelecer os reis em Israel. E o primeiro que ele vai colocar é um rapazinho bom, não é? Herodes, o Grande, que se casa com a filha de João Hircano II, que foi um dos que se propagou rei antes de Herodes. E Herodes é tão bom, tão bacana, que teme perder o reino, e nós vamos ver que ele vai matar a esposa, vai matar filhos e tudo mais, porque ele é muito, muito tranquilo, aquele cara. Então é em 63, meus irmãos, antes de Cristo, que Roma vai estar assumindo, que é quando a dinastia asmoneana, assim ficou conhecida, os descendentes dos asmoneus, eles são ali vencidos. Destacaremos a seguir o que de mais relevante aconteceu neste período de 400 anos, sem voz profética, até que o anjo Gabriel bradasse anunciando o nascimento de Jesus e também o nascimento de João Batista, o último e maior profeta de todos os tempos. O último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, escreveu o seu livro cerca de 470 a 460 anos antes de Cristo, antes de começar este tempo de silêncio profético. Ele termina dizendo que antes do Messias, Deus enviará o seu filho e definitivo profeta para preparar o caminho do Senhor, o que também foi profetizado um pouco antes pelo profeta Isaías, quando fala da voz que clama no deserto, de modo que até o nascimento de João e depois de Jesus o caminho estava sendo preparado no silêncio de Deus com o seu povo, mas não com os seus propósitos, pois Deus sempre convocou um servo fiel para se colocar na brecha, alguém para interceder diante e a favor do seu povo, como diz Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Cremos, meus irmãos, que nesse tempo existiu alguém, como existe hoje na igreja, os remanescentes esperando a volta de Jesus, na dependência da palavra, sem buscar novas revelações. Assim como no tempo dos juízes, por não ter sido estabelecido aí do rei, o texto sagrado vai dizer que cada um fazia conforme bem lhe parecia certo. Da mesma forma, acontecerá neste período de 400 anos, por não ter voz profética, não tinha nova revelação, como já mencionamos anteriormente, como não tem hoje nos dias da igreja, na dispensação da graça,
nós temos a Bíblia. Como eles tinham também, nesse período interbíblico, as Escrituras, que são mais do que suficiente. Mas naquele período caótico, estava ao alcance do seu povo os escritos de Moisés e dos profetas. E por eles o povo devia se guiar, e por isso creio em vozes nesse período, ainda que talvez muito solitária e com pouco apoio, como foram os macabeus e outros por sua ordem, mas alimentando-se e crendo nas promessas. Os irmãos lembram, né, da parábola do rico e Lázaro? Claro que lembram, né? O que foi que aquele homem disse? Senhor, manda que Lázaro, dentre os mortos, vá até meus irmãos. Jesus vai dizer o quê? Tem Moisés e os profetas. Poderíamos pensar que esta história tenha acontecido no período interbíblico. Por que não? Ou pelo menos Jesus se remetia ao mesmo. Quantas vozes, quantas verdades eles queriam de modo sobrenatural que viesse até eles. E creio que Deus dizendo, não, tem Moisés, tem os profetas. Os profetas estavam no período interbíblico. A lei estava lá. Me refiro à Torá, aos escritos inspirados. No exílio não tinha um templo, mas tinha lei. Tinha os profetas escritos e os profetas atuantes. No período em questão, tinha o templo, mas não tinha voz profética. Profetas atuantes. E aprendemos pelas Escrituras que em tempos calamitosos, Deus sempre tem alguém. E sempre usará este alguém para despertar o seu povo para algo que Ele mesmo está a realizar. Amós capítulo 3, versículo 7 diz: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter antes revelado o segredo aos seus servos, aos profetas. Reflita sobre a situação terrível que predominava na sociedade antediluviana. Apesar desse momento triste e sombrio, a Bíblia declara em Gênesis 6:8, porém Noé achou graça aos olhos de Deus. Eis um exemplo de uma situação desesperadora, né? E um servo fiel de Deus. Esse mesmo padrão e situação aparece na vida de Abraão, homem escolhido por Deus para formar uma nação de pessoas santas em um mundo imerso em orgulho e idolatria. Também aparece em José, homem que salvou Israel da fome. Moisés foi outro libertador que veio em momento oportuno salvar o povo de Deus. Circunstâncias aparentemente insuportáveis apareceram em todos os tempos da história. Esse tema também aparece nas páginas dos Juízes e reaparece em Esté e Neemias. Vale salientar, meus irmãos, que se fôssemos colocar de forma ordeira, de forma cronológica, os livros, nós certamente pegaríamos Esdras e Neemias e colocaria ali bem pertinho de Malaquias, não é? Mas o modo como está por providência de Deus também. É só uma maneira da gente pensar. Mas esse, meus irmãos, é o nosso pensamento. Em cada um desses exemplos e outros semelhantes, era preciso que os esforços humanos se mostrassem frustrados antes a intervenção de Deus. O registro histórico do período interbíblico sugere experiências semelhantes. Ao que tudo indica, Deus permitiu que seu povo exaurisse os recursos de que se dispunha e caísse em mais uma situação desesperadora antes de lhe apresentar seu único e perfeito servo, seu Filho Jesus Cristo. Em tempos angustiosos, como diz Daniel 9:25, as praças e as tranqueiras se edificarão em tempos angustiosos. À noite, daremos continuidade, falando sobre o pano de fundo deste período, parte 1. Esta foi a introdução desta série. Que Deus em Cristo Jesus abençoe os amados irmãos. Fiquemos todos de pé. E se hoje eu não cumpri, à noite, vamos tentar, né?
À noite eu tive que fazer, aí eu tive que fazer recortes, viu, irmão? Tive que fazer muitos recortes, mas vai dar certo em nome de Jesus. E qualquer dúvida dos irmãos ao término de tudo isso, nós poderemos sentar para a gente conversar, bater aquele papo. E com certeza quando a gente senta, a gente acaba tirando as nossas dúvidas. Senhor Deus, nosso amado Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta manhã, por esta primeira mensagem. Te pedimos que logo mais à noite o Teu Espírito Santo esteja nos iluminando, para que possamos estar dando continuidade a esses ensinamentos que são tão importantes para o nosso crescimento espiritual, para aumentar a nossa convicção de que o Senhor é um Deus ordeiro e que atua na história até revelar os seus planos para nós. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos que nos leve de volta para os nossos lares. Abençoe aqueles que vão precisar de ensaiar agora. Abençoe, Pai, todas as programações que estão sendo preparadas, mesmo que de forma restrita e limitada para este mês de dezembro, onde não teremos a liberdade de fazer nossas confraternizações, comemorações, mas louvamos o Teu nome, porque temos a liberdade de cultuar ao Senhor, e isso é o mais importante. Então abençoa o Teu povo, proteja-nos, livra-nos de todo o mal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Até logo mais à noite, irmãos, com a graça de Deus.